Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de derivadas e para isso vamos utilizar a calculadora gráfica Numworks. Não interessa se estás a usar a calculadora no telemóvel ou se tens a calculadora física ou se simplesmente estás a usar o simulador num browser qualquer. Tudo o que eu te vou mostrar funciona exatamente da mesma forma em qualquer uma destas três opções. Vamos a isso? Comecemos então pelo caso em que apenas queres calcular o valor da derivada num determinado ponto. Para isso, podes diretamente entrar na aplicação do cálculo, ir à caixa de ferramentas e descer até onde diz cálculo, fazer OK e depois tens logo aqui a opção para escolher o cálculo de uma derivada. Fazemos OK e agora vamos preencher aqui a informação da nossa função e de qual é que é o ponto que queremos calcular. Vou colocar a variável x, por exemplo, ao quadrado, mais 3, e imaginemos que eu queria a derivada no valor 5. Faço OK e aqui tenho a minha derivada, o valor da derivada, de forma rápida e simples. Mas temos ainda outras opções que até poderão ser mais úteis se tu já estiveres a fazer o estudo de uma função. Se estiveres a fazer o estudo de uma função, estarás na aplicação das funções, terás a tua função aqui já definida, neste caso eu já coloquei aqui uma função quadrática, e imaginemos que tu querias ver o gráfico da função, tens aqui o gráfico, podes andar aqui com os cursores e ver para cada valor de x o valor correspondente da nossa função. Podes também ver os valores através de uma tabela e editar estes valores, etc. Mas se estás interessado em ver os valores da derivada ou calcular valores da derivada desta função, convém ativar aqui uma opçãozinha que te vai ajudar e vai-te fornecer de forma automática os valores da derivada. Neste menu onde temos a expressão, andamos aqui para a direita e escolhemos os três pontinhos, fazemos OK e repara que temos aqui uma opção que diz derivada e que neste momento está desligada. Fazemos OK para ligar e vamos para trás. E agora, se nós formos ao gráfico, repara que para o valor de x tenho o valor da minha função, o f de x, mas também tenho o valor da derivada, o f' de x. Tá bem? E, portanto, se eu andar aqui com o meu cursor, automaticamente obtenho o valor da derivada no ponto que está selecionado. Se formos à tabela, já nos aparece também uma coluna dedicada aos valores da derivada. Portanto, poderá ser bastante útil esta forma, principalmente se queres ver a derivada em vários valores, e aqui na tabela até podes também definir logo os valores que queres estudar. Mas muitas vezes não vais querer apenas os valores da derivada, vais querer também o gráfico da função derivada. E a calculadora Numworks também te pode ajudar nisso. Não fosse ela uma calculadora gráfica, não é? Portanto, quando quiseres o gráfico da função derivada, regressas aqui ao teu ecrã principal da aplicação Funções, tens que ter a tua função definida e selecionando aqui o adicionar um novo elemento, o que nós vamos é adicionar a função derivada da função f. Para isso, então, com esta linha selecionada, carregamos na tecla da caixa de ferramentas, descemos até a opção cálculo, fazemos OK, aparece a função do cálculo da derivada, fazemos OK novamente, e agora vamos ter que identificar a nossa função f. Para isso, carregamos na tecla var, logo aparece a nossa função f e fazemos OK novamente. Vamos dizer que a nossa variável é x, andamos para a direita e vamos dizer que queremos calcular em todo o x. Fazendo OK, é definida uma função g, que não é mais do que a função derivada da nossa função f. Temos aqui a vermelha a nossa função f, a azul a nossa função g. Se formos aos gráficos, vamos ter as nossas duas funções representadas. Portanto, cá está a nossa função f a vermelho e a azul aqui embaixo está a função derivada. Se andarmos aqui com os valores, por exemplo, quando tenho aqui o x igual a 3,95, tenho o valor de f e tenho aqui o valor da derivada que há pouco eu deixei ativo e, portanto, posso confirmar o valor. Se eu descer para a função g, reparem que tem exatamente o mesmo valor, portanto, de facto, é a nossa função derivada.
E pronto, como visto, é fácil utilizar a calculadora Numworks, quer para calcular o valor da derivada, quer para fazer o gráfico da função derivada. Espero que este vídeo te seja útil e até à próxima.